Quero aproveitar a sua participação aqui no programa para a gente falar agora sobre um outro assunto que a gente tem, inclusive, falado bastante nos últimos dias, que é a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, né? Porque além do trauma e da dor da perda, os sobreviventes e as pessoas que vivem lá se deparam também com uma realidade muito difícil, que é conversar com os filhos sobre essa tragédia. E aí é o seguinte, como falar com as crianças sobre um assunto tão delicado, né, como esse? Então a repórter Juliana Sana esteve lá em Minas Gerais e conversou com alguns pais e alguns filhos. A gente vai ver daqui a pouco conversar mais. Pode rodar. A gente está na frente da escola que o Pedro estuda, onde pelo menos 30 famílias tiveram alguma perda nesse desastre. Na sala de aula dele tem dois coleguinhas que perderam os pais. Então, assim, é uma situação que a gente tem que conduzir mesmo de acordo para que ele não sinta tanto os efeitos, né, dessa brutalidade que aconteceu com a gente. Na verdade, vários alunos aqui da minha escola tiveram a família envolvida. Não teve quase nenhum que ficou sem familiar ou um amigo perdido. O que vocês fazem para não transparecer isso para ela? A gente tenta passar alegria, né? Tenta dar a vida um pouquinho melhor para ela, porque com tudo que está acontecendo, um monte de amigo da gente, com menino pequeno, com criança, que ficaram órfãos, estão aí no sofrimento, a gente vê, a gente sofre junto, a gente tem menino pequeno. Um dia após do acidente, ele foi lá comigo. Eu levei eles lá para poder ver mostrando aquela lama para ele, né, lá na horta, né, o lugar que a gente plantava lá, que estava as plantações. Aí é que ele viu. Do jeito que eu vi, é bom até nem lembrar mais, né, nem comentar com ele para ele não lembrar, né. Como é que você faz para explicar para uma criança isso que aconteceu aqui? Nessa idade ainda não tem como, porque eles são bem pequenos, né? Ainda não sabe a gravidade das coisas que estão acontecendo. Mas futuramente acredito que sim, né? Porque vai ver fotos, vai ver diálogos, então vai saber. Porque a gente tem que explicar, né? Que infelizmente foi uma negligência, né? Que foi da vaga. As crianças hoje ficam vendo, passando helicópteros no alto, ficam perguntando o que é. O meu filho meio que falando que é bicho, que é tutu. Então, assim, acaba, né, com o psicológico deles. A gente tenta ficar mais próximo delas, né, passar mais alegria. E isso tudo, assim, ter mais amizade, ter mais contato com elas, para consolar essas crianças, né? É um momento difícil, né? Muito difícil. E aí, como conversar, como dar essas notícias ruins para os pequenos? Difícil, né? Como disse Laíra, é uma tarefa bem difícil, bem complicada. Quem vai responder para a gente é a Glaucia, mas é logo depois do comercial. Não saia daí porque a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo com o Encontro e antes de chamar o intervalo, nós deixamos a pergunta no ar para a Glaucia, né? Como dar as notícias ruins, como o caso de Brumadinho, né, para as crianças. Aí, no caso, a gente tem duas situações diferentes. A gente tem as crianças diretamente afetadas, né, como a gente mostrou na matéria da Juliana, e a gente também tem as crianças que estão aí acompanhando o noticiário ao lado dos pais, estão na sala ali. Tem os amigos de vítimas. Os amigos também de vítimas, enfim. O que você diria? Em primeiro lugar, não podemos menosprezar a capacidade das crianças. Mentir para a criança, omitir para a criança é horrível, porque você acaba, uma hora ela descobre a verdade e você acaba perdendo a fidelidade que você tinha no trato com a criança. Independentemente da idade. Aos 2 anos de idade, a criança já consegue perceber que tem um clima diferente dentro de casa. Você pode ver que a criança muda. Quando algo está errado, a criança muda, tentando chamar mais atenção, porque ela sabe que algo, ela sente, ela percebe. Com 2 anos. A partir dos 6 anos de idade, a criança já não desfaz muito fantasia e realidade. Mas se você falar a verdade para ela, contar, falar da palavra morte,
criança está acostumada à morte, à catástrofe. Se você pegar um filme de desenho animado, os Papaléguas, é ferro que cai na cabeça, dá uma sacudida, tá inteiro, bate, tá bem. Então, a realidade e a fantasia, elas acabam fazendo ali um contratempo que a criança não sabe direito o que acontece. Então, você tem que falar da morte, pode não dar uma notícia de uma vez só, dando aos poucos, mas fala. Porque se você não fala, ela vai perguntar a outra, porque ela vai perguntar diversas vezes e a diversas pessoas. É interessante porque tem pai que procura poupar, acha que é melhor poupar a criança, né? Mas o que você está dizendo é que as crianças já estão acostumadas jogar de forma aberto, geral. né? Você tem que só respeitar a compreensão dela, né? Ela tem que compreender o que você está falando, né? Você tem que responder o que ela está perguntando. O que ela está perguntando. Você, então, quer dizer, esse é o teu termômetro, no caso. Exatamente. Que quando a gente começa a dar uma explicação, a gente vai além do que a criança quer saber. Uhum. E isso é ruim. Eu sempre tive uma dúvida, eu queria tirar com ela aqui sobre o seguinte. Eu tenho filha. A gente é meio esteio, né? Olha pra você esperando ver alguma coisa. E quando a gente quebra? Eu sou chorão pra caramba. Eu seguro o meu choro, isso afeta muito, porque às vezes a tristeza vem de um jeito que o teu filho olha pra você, você tá desmontado, cara, você tá triste, é humano. Aí eu explico que às vezes a gente fica desse jeito, ou seguro o choro, que é melhor pra ela não ficar muito apavorada, porque o papai quebrou, como é isso? Eu sou contra você mudar as suas atitudes emocionais para que a criança não veja. A criança tem que saber que aquilo está acontecendo. Você não pode segurar o seu choro. Eu estou sofrendo. Porque você vai sofrer muito mais se você segurar o seu choro do que se você conseguir botar para fora e explicar para a criança: ó, papai está triste, vovô está triste, vai passar. A criança pode mudar o comportamento. É bom que ela veja. É o caminho da sinceridade, né? Sempre, né? Sempre. E a criança pode mudar o comportamento, ficar mais agressivo, mais quietinho, não comer direito, não dormir direito, mas isso passa.